Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu recebo a multiartista Lari Luma. Ela é cantora, compositora, atriz e produtora. Lari, muito obrigada pela participação. Eu quem agradeço. Lari, satisfação imensa. Quero começar te apresentando lá do início. Você é alagoana. Isso. Em que cidade você nasceu e como é que você veio parar aqui? Nossa, e muita gente me pergunta isso. Às vezes eu fico meio, meu Deus, como explicar tanta coisa? Porque foram uma junção de vários acontecimentos, então vamos lá. Eu sou do sertão de Alagoas, nasci na cidade chamada Batalha. Guerreira, Forte, né? Sou batalhense e aos 16 anos de idade eu já fui para o Agreste, que é uma cidade chamada Arapiraca, bem conhecida, cidade do Asa de Arapiraca, né? Grande Asa. E a partir de Arapiraca foi que eu me reencontrei dentro do artístico. Por que reencontrei? Porque a arte e a música esteve comigo desde muito pequena. Criança ainda? Muito criança. Eu nasci numa família de musicistas. Né? Minha mãe, que vem mais para esse lado do teatro. Olha só! Isso, ela é atriz, ela é diretora teatral, ela escreve muito. Ela que me mostrou muito desse caminho. E os meus tios também foram muito espelhos para isso, né? Seus tios irmãos dela? Sim, exatamente. A família por parte da minha avó. Olha da grande só, Vó já Mazé. veio todo mundo artista. Exatamente. Na igreja mesmo, todo mundo ali entregava um pouco de si, um pouco não, bastante. Eu confesso que é uma galera bem exigente, sabe? Mas isso sempre foi uma coisa deles de querer fazer com tudo o melhor, né? O melhor. Isso, eu acho que isso diz muito sobre minha caminhada. Porque são pessoas que se preocupam não só com a entrega, mas se estão vivendo inteiramente. E diariamente, né? Diariamente, exatamente. São 3 pessoas, o Rogério, o Ronaldo e a Rosângela. Eles foram os 3 que me guiaram aí para esse caminho, né? Os 3 tocam diversos instrumentos, gostam muito de cantar. Minha mãe que me influenciou a ser a compositora que eu sou hoje. Que bacana. E tem muito deles na minha história. E como é que você vem parar aqui em Rio Preto? Então, vamos nessa. Eu vim para Rio Preto numa ideia de passar as férias. Exatamente. Em que ano isso? 2021. Dia recente. 3 de outubro de 2021. Completei 4 anos Exato. em Rio Preto. 4 anos Rio Pretense, olha só. E eu cheguei em Rio Preto já em um relacionamento, né? E a partir disso, não pelo relacionamento, mas porque eu já não me via mais cabendo na realidade que eu vivia antes. E eu queria agora só daqui pra frente. É uma frase que a gente vai ouvir muito ainda nessa entrevista. Mas eu sempre que é nome de música, inclusive. Eu sempre tive essa visão de olhar pra frente, de ver como que eu sou, como que eu me dou, quem eu sou, o que é que eu posso ser mais. E me descobrindo um dia de cada vez. Então, eu nunca mais pensei em voltar atrás. Eu acho que nunca foi essa visão. Você encontrou sua turma aqui, Lari? Opa, se encontrei. Eu acho, na verdade, que eles me encontraram, viu? Porque Rio Preto foi uma cidade que eu tentei me descobrir em diversos lugares, com várias pessoas. Foi uma comunicação que foi fluindo. Mas chegou um momento em que eu bati na porta do Tio Tony, na época. Esse lugar que muitos artistas independentes, inclusive, se apresentam. Isso. E quando eu cheguei lá, eu já cheguei assim... Eu preciso lembrar a mim mesma que eu sou artista, que eu posso estar passando por muitas dificuldades de entender o lugar que eu tô agora, né, como uma retirante. E porque é um choque de realidade. É um choque de cultura, é um choque de comportamentos. E agora? Mas eu precisava lembrar quem eu era. E cantar sempre foi uma coisa que me tirou do movimento de querer só brigar por um lugar na vida, sabe? E eu precisava de cura naquele momento porque estava numa fase que eu já tinha desistido de muita coisa. Mas a arte sempre me salvou. E nesse dia eu cheguei no Tio Tony, eu bati aquela portinha. Se abriu. E aí eu falei,
eu fiquei sabendo que aqui tem karaokê, é verdade? Ela fez, eu posso cantar? E na época, a Ana olhou para mim, que era a pessoa que estava recebendo ali todo mundo, e ela falou, se encerraram as fichas. Não se encerrou, não. Não vai se encerrar. Quem que é a dona Hoje desse lugar? não. Se eu tô com essa energia de fazer alguma coisa, né? agora, eu não posso desperdiçar essa vontade de acreditar que sim, eu tô no lugar certo. Eu não posso acreditar que não é o lugar certo. E muitas coisas já tinham me dito que Rio Preto era o lugar que eu precisava estar, sabe? Hoje eu tenho mais certeza disso. Sim, porque a gente, 4 anos depois. Mas naquele dia era impossível de acreditar. Principalmente quando você passa uma vida inteira morando em um estado e inicia a sua vida em outro e você pensa, será que eu fiz a escolha certa? E muitas vezes a gente se pergunta sobre Sim. isso. Um jovem hoje em dia se pergunta muito sobre isso. Um jovem não, acho que qualquer Todo pessoa, mundo. né? Chega um momento que se pergunta muito sobre. Mas ela falou pra mim, acabou. Eu fiz, não acabou. Eu quero conhecer essa pessoa que rege esse lugar. Eu não vim parar aqui em vão e eu nunca acreditei que eu estive nos lugares em vão. Eu sempre me surpreendi muito pela vida e sempre me deixei acreditar nisso. E aí eu falei que eu queria falar com ela, ela falou, é a Carol. E aí eu fui falar com a Carol veio assim, super simpática. Eu falei, Carol, eu sou a Lari, eu sou uma lagoana que chegou aqui de férias e por algum motivo acreditou que eu deveria estar aqui. E eu preciso muito cantar hoje. Eu preciso muito acreditar nisso. E aí ela veio e me colocou lá. E quando eu vi a fichinha, a última era de número 40. Só que ela me deu uma fichinha de 42. Ou seja, meu Deus, tão pouco eu nem cantava. Nem cantava. E aí ela me deu essa oportunidade e eu quis aproveitar ela da melhor forma. Eu lembro que até no dia eu cantei Titânio da Cia. É uma música extremamente difícil. Eu não tinha tanta coragem para cantar ela, mas eu acho que eu tava com... Um ímpeto, né? Sabe? E aí eu cantei aquela música porque eu também tava me sentindo daquele jeito, como a música diz, né? Uma mulher de titânio. E foi o que eu acreditei naquele momento, a Carol acreditou junto. Acho que ela nem sabia muito o que esperar. A importância disso, mas né? ela acreditou nessa importância de eu precisar acreditar nisso também. E aí eu cantei. Então ela mandou, depois disso, ela ligou pro José, que é o conhecido DJ Zé, né? A gente vê ele em muitos lugares hoje, ele me acompanha até hoje. Eu falo para todo mundo que ele é meu DJ, produtor, amigo, pai, mãe, tia, vó, tudo, sabe? Porque ele esteve em muitas fases da minha vida que ele nunca largou a minha mão. E, assim, ela ligou para ele estava de férias na Bahia. Eu, no outro dia, recebi uma mensagem no meu celular desse rapaz maravilhoso falando: Lari, eu tô com um projeto para fazer no Tio Tony chamado Fervuçando. Esse projeto já está acontecendo, só que eu tenho uma grande ideia, 2 ideias que eu acho que com você, nós vai juntos, rolar. Eu acho que rola. E aí ele me falou que era um projeto voltado para o São João, que é uma cultura nordestina, e para as mulheres que representam essa cultura e que traz isso para a região paulistana, que seriam Marina Sena, Duda Beat, sabe? E coincidentemente são pessoas que atualmente batem na minha caixinha de referências. Olha só, era justamente o que eu ia te perguntar, assim, das suas referências, o que você cantava quando você chegou aqui e qual que é o seu caminho hoje autoral, né? Então, quando eu comecei a tocar nos barzinhos, foi justamente pela necessidade financeira, sim, mas também porque era o único lugar que eu me via cabendo, já que eram músicas onde eram mais aceitos ali na região que eu me propunha apresentar. E aí,
as primeiras referências sempre foram da MPB. Ok. Entende? Eu vim aqui por Vanessa da Mata, Gal Costa, sabe? Agora também tem muitas referências de lá, fora. Sim. Porque meu pai e minha mãe, mais uma vez ali pingando esse Apresentando, conhecimento, né? eles ligavam assim. Nossa, eu lembro até dessa cena, me ajuda aqui a imaginar. Era uma criança com 4 anos, eles colocavam aqueles CDs antigos, sabe? Que vem assim, 60, 70, Sei. 80, 90. E eu tinha um hiperfoco nesse DVD, na verdade. E eu ficava com minhas perninhas cruzadas, eu assistia do início até o fim. E sempre era Amy Winehouse, Whitney, Beyoncé, Elvis, Michael. Grandes nomes internacionais, pop ali, a gente pode falar, né? Exato, e com uma personalidade que ficava evidente, né? Era impossível as pessoas falarem dessas pessoas e já não imaginar como que elas agiam até dentro da própria arte. E foi uma forma que eu também tomei para mim de me expressar. Eu coloco a arte em tudo que eu faço, desde lá até aqui. Então vai ser na minha roupa, vai ser no meu corpo, vai ser no meu cabelo, vai ser na minha forma de falar, que eu agradeço muito pelo sotaque que eu tenho, porque eu acho que se eu não tivesse o sotaque nordestino, eu não saberia me expressar. Sabe? Então, se tudo em mim puder dizer sobre o que sobre a tá sua aqui dentro, arte, né? exato, eu me sinto nesse lugar. Você aposta em tudo aquilo que completa o que você sente, o que você quer dizer, o que você quer cantar. E, sendo bem sincera, eu acho que não é nem só pelo que as pessoas vão achar, mas é até para eu lembrar de que isso faz parte de mim, sabe? Me ajuda muito a lembrar. A compor diariamente essa artista. Exato. Ô Lari, em 2024 você lançou o single Obra-Prima, produzido pelo Thiago Luz. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que foi, sobre o que ele fala e como é que foi a época do lançamento. Foi o primeiro? A sua primeira produção? Não assim? foi a primeira produção, mas foi a primeira produção independente. Ai, que legal. Porque por mais não, na verdade eu fiz com o Thiago junto nessa colaboração porque ele faz parte dessa história. O Thiago tá comigo há muitos anos e ele sempre acreditou muito na música que eu fazia e eu sempre acreditei muito na música que ele fazia. A gente podia não ter muitos recursos, porque é uma verdade, mas a gente se tinha e a gente fazia um ao outro acreditar nisso, sabe? Thiago é uma pessoa extremamente inteligente, muito fora da caixa e nossa, vai ter muitas vezes que eu vou falar sobre ele. Vocês são parceiros direto, demais, assim, demais. né? E a gente é muito diferente nesse sentido de enquanto eu tento mostrar tudo aqui em mim e as pessoas vão ver isso, ele é mais contido. Exatamente. E me fala uma coisa, sobre o que trata a obra-prima, que canção é essa, o que você quis expressar ali? Como era a primeira música independente, eu queria que fosse algo inteiramente sobre minha essência. E quando a gente fala de essência, as pessoas esperam muito que seja só a parte boa, mas tem umas coisinhas ali também, tá? Vai estar tendo uma vaidade, vai estar tendo um rancor, vai estar tendo uma raiva, porque é história. Exato. Vai me transformar em alguma coisa. Mas o obra-prima, na verdade, é para lembrar quem escuta de que tudo faz parte da obra-prima de quem somos. Começa ali, em você. Eu tenho uma tatuagem que me lembra muito sobre isso, que em inglês vai significar escolha você mesmo. E aí eu queria escrever uma música que, como tatuagem, também reverberasse na vida dessas pessoas. E quando as pessoas me encontram, elas falam: Lari, a obra-prima, me direciona isso. Mas, na verdade, é sobre cada pessoa. Então, eu queria que a história começasse ali, porque no fim da vida tudo começa. E aí é para mostrar essa importância mesmo, que somos completos, Sim. com as nossas potencialidades e também aquilo que às vezes a gente não gosta muito. Exatamente. Né?
Exatamente. Lari, um outro momento bastante importante aí da sua trajetória, eu gostaria de destacar aqui o lançamento oficial da música Sorte, que ocorreu durante a programação do Festival Internacional de Teatro, o FIT, na edição de 2025. Isso. Como é que foi isso? Como que você viu o lançamento deste trabalho num evento cultural tão importante da cidade, tão emblemático? Sabe que até hoje eu me pergunto como que foi isso? Às vezes eu nem acredito. Desde que eu cheguei em Rio Preto, que eu soube do FIT, do que significava, como que alcançava a vida das pessoas e dos artistas da cidade, eu só queria muito estar naquele lugar. Mas eu estava. Eu estava acompanhando tudo. Eu não estava naquele palco, Entendi. sabe? Tava na plateia. Mas eu estava na plateia. E aí, no segundo ano, eu já estava na produção. Não diretamente no FIT, mas para outro artista. Exato. Que era o DJ Zé. Olha só. Isso. Eu ia me aproximando e eu fui conhecendo cada vez mais. E então, eu só fui tentando muito entrar lá. Não consegui, das primeiras vezes. Do momento que eu soube do FIT, demorou uns 3 anos para estar lá. E aí, quando chegou esse ano, que eu fiquei sabendo que eu estaria... É um êxtase. Nossa! Quando eu recebi, assim, o convite de colaborar junto com outros artistas, porque eu não estava apenas como Lari Luma. Eu estava como um coletivo. Exato! Estávamos ali juntos. E eu não pensei 2 vezes em aproveitar essa oportunidade que eu queria ter aproveitado em algum momento. E a minha forma de contribuir com isso foi com outros artistas e falando um pouquinho mais dessa essência que eu vou falar em obra-prima também, sabe? Eu acho que eu contribuo muito mais falando e participando do que negando e omitindo, só porque eu não tô lá como Lari Luma. E de uma certa forma, alguém vai saber que eu sou ela se eu estiver ali. Eu não vou olhar muito não em como eu cheguei, porque na verdade eu vim para Rio Preto de férias e acabei ficando. E tudo se transformou e a vida foi me surpreendendo. Então, por que a forma que você vai chegar no festival vai interferir, aceitar ou não, né? Eu acho que é mais importante como as pessoas vão sair dali depois que Exato. Eu passar a mensagem que eu preciso passar. E também a sua possibilidade de continuidade nesse evento em outras Exato. edições, né? Exatamente. E foi uma oportunidade que a gente acabou fazendo juntos. Porque, nossa, eu não imaginaria que eu estaria ali daquele jeito e com as pessoas que fizeram isso acontecer. A música, Sorte, acontecer, o clipe acontecer, que inclusive ainda vai sair. Uhum. Mas o todo, a crença de tudo isso, porque de fato, nós no início, até no meio mesmo, às vezes não temos recursos financeiros, Exato. Não temos apoio suficiente, mas a gente se tem. Então vamos fazer virar, né? É isso! Eu queria falar com você um pouquinho agora sobre o EP Experimenta. Um EP recém-lançado, tá quentinho aí, acabou de sair. São 3 faixas. E o que você quis trazer para esse trabalho? Tanto quando a gente pensa na temática das letras, quanto também de sonoridade. Que aposta você fez nas canções desse EP? Nossa, é cada pergunta boa te falar, viu? Porque Experimenta tem sido um álbum que tem causado em diversos lugares. Dentro, fora, em várias pessoas. Porque ele vai quebrando expectativas de várias maneiras. Eu vou aqui só partir de um ponto. Experimenta já leva esse nome porque é de fato para você experimentar. É algo na sonoridade experimental, porque a gente está usando de muitos timbres, muitas referências. Ok. A gente está passeando por vários lugares da região Nordeste, Sudeste, Noroeste. A gente está indo para vários lugares. E eu tenho aprendido muito sobre esse passo da pessoa que sai do lugar que está para se desafiar e apostar até naquilo que
nem consegue ser palpável ou a olho nu não se identifica Ou a tão um bem. primeiro momento, Entende? né? Ai, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Demora muito. Mas, sabe, essa coisa de colocar o pé para depois ter o chão? Eu sempre falei assim pro pessoal que tava ali trabalhando comigo nesse EP, eu tenho muito medo. Do que a gente está propondo aqui. Exato. Porque às vezes eu acho que quem gostar vai gostar muito. E quem não vai achar isso uma grande afronta. Mas eu tenho muito orgulho do país que eu moro, nesse sentido de sermos tantos, sabe? Então você preferiu fazer essa aposta que reflete muito das suas escolhas, das suas origens, do que navegar em algo que fosse teoricamente mais confortável, Exato. plástico, para chegar no público de uma forma menos experimental, talvez. Você Exato. bancou. Quando a gente fala sumo da fruta na música experimenta, que isso se refere também a uma homenagem que eu faço ao Seu Valença, né? Eu procurei muito entender o significado do sumo. E quando eu entendi que ele se trata do cheiro, do sabor, da textura, de tudo que remete àquela fruta, eu tentei tirar isso de mim. Então eu cavei muito fundo. E eu não cavei sozinha. Teve muita gente cavando fundo e Com você. entendendo. Nossa, mas, sabe, como? Como que chegou a esse ponto? E aí, ao mesmo tempo, são pessoas que vão me conhecendo cada vez mais, sabe? E essa é a proposta do EP. De não só também me conhecer, mas de ter essa coragem de acreditar nesse autoconhecimento. E de que ele vai tocar outras pessoas, Com né? certeza. Que bacana. Como é que esse EP foi viabilizado? Teve leis de incentivo auxiliando nessa produção? Não? Foi de forma completamente independente ou às vezes colaborativa? Tem muita gente que faz aquelas espécies de vaquinha para levantar grana para o projeto. Como é que foi com Isso. vocês? Pra gente foi um fomento, né? Esse projeto foi escrito já no ano passado, na Lei Aldir Blanc. Em âmbito municipal. Isso. Eu já tinha o tempo certo, né? Já resido aqui, já contribuí há muitos anos também para a cultura, junto com todas essas pessoas que há muitos anos, né, estão contribuindo. E a gente investiu de todas as formas, com fomento, mas eu acredito que também houve, da nossa parte, a gente chegar e fazer, não, eu quero fazer mais. Mas a música em si, o EP, ele foi todo fomentado. Só o EP, né? Ele foi fomentado com leis de incentivo. Bacana. E as composições do EP? São todas suas? São obras recentes ou são coisas que você já tinha escrito lá atrás? Como é que é isso? Então, elas são já antigas, na verdade. Que bacana! Do momento real desse autoconhecimento. Só a última que eu escrevi no ano passado, pouco antes da gente escrever o projeto. Exatamente. Porque eu precisava disso, eu precisava que passássemos a apresentar que eu saí de algum lugar. Posso, inclusive, falar sobre essas músicas? Porque se a gente for colocar aqui, de lá para cá, entre parênteses, daqui para frente, né? É já realmente essa transição. Esse caminhar aí, exato, né? Exato, de que foi feito algo naquele lugar, porque Arapiraca, nossa, tem muita coisa para falar de Arapiraca. Tá tatuado até no meu corpo algo sobre essa cidade, porque de fato eu me descobri como uma artista lá. Exato. Mas como pessoa, eu me descobri aqui. E sem essa pessoa, essa artista ela não continua. Então precisava desses dois. E aí, quando a gente chega e experimenta, é que é necessário que a gente experimente. É necessário que a gente fure a bolha. É necessário que a gente olhe além de como tá aqui dentro, mas para a pessoa que está à nossa frente, ou nem só na nossa frente, mas está sensível ao que acontece, sabe? Porque o amor, eu acredito que o amor, ele não é algo que ele é criado só dentro de
uma pessoa. Não é só despertado dentro de uma pessoa. Essa é a minha visão, pelo menos. E nem apenas em 2, e nem só em 3, e nem só em 4, e nem só em quem a gente vê, mas no todo mesmo, porque eu não me vejo no direito de achar que eu tenho que ter uma vida melhor comparada a outras pessoas só porque eu ainda não conheço a história delas e eu não posso olhar para isso quando eu entendo que existe muitas coisas acontecendo com a gente, com o ser humano, com o brasileiro, com o nordestino, com nós, sabe? E parte disso. Então, quando eu chego para Experimenta, eu saio disso aqui, de entender que eu tinha uma vida até o de lá para cá e vou ali no daqui para frente. Além daquilo, eu tenho sempre alguma coisa a aprender. Nós temos. Eu posso só ter, 3 anos de vida, como eu posso só morrer muito velhinha. Não sei o que pode acontecer. Mas eu quero acreditar que até o momento, se for lá, quando eu estiver bem velhinha, e eu desejo muito isso... Vai ser de aprendizado. Vai ser de aprendizado. Porque eu não consigo entender que dentro desse copo cabe toda a água do oceano. E eu trago isso para minha vida, sabe? Então, eu me proponho a experimentar, sim, porque eu quero, através dessas vivências, entender e questionar para saber até onde nós vamos e o que de fato importa. E aí, quando a gente chega em Gozar, que é uma música que o próprio nome causa um certo... Nós estamos falando disso. Mas eu aprendi o significado dessa palavra mas muito lá atrás. Eu cresci em berço evangélico, como dizem por aí, né? Então, do significado em si da palavra é você aproveitar com tudo que há dentro de você o que você se sente bem em fazer, em onde você está. É aproveitar de fato, é desfrutar daquilo, sem olhar tanto para o seu passado, como nem prestar tanto atenção no seu futuro, porque o presente é aqui e agora. Será que a gente está inteiro assim? Será que a gente está desfrutando de tudo que é possível? De tudo? Ou será que os nossos olhos estão em outros momentos e o aqui e o agora já perdeu esse valor? Sempre foi muito difícil para mim como pessoa me doar para o meu presente. Sempre houveram para mim muitas interferências, até porque eu sou uma pessoa neurodivergente. Então, permanecer no presente para mim sempre foi um desafio muito grande. Mas quando eu falo da palavra gozar, que às vezes é muito taxada de uma maneira vulgar, é na verdade uma outra coisa, mas é o meu jeito de chamar atenção para isso, da necessidade de acreditarmos que aquilo que nos faz bem precisa de mais atenção e carinho do que essa culpabilização de que você não pode olhar para si, que você só tem que olhar para o outro. Mas existe uma coisa chamada amor próprio, e isso aí não é muito ensinado, não. E é base de tudo, né? É a base, é o começo. Lari, eu queria falar um pouquinho sobre os videoclipes, a parte estética, né, os visuais desse EP. Você está preparando, né? Como é que é isso? Como é que é essa gravação? De que forma você acha que vai lançar? O que vem primeiro? O que vem depois? O que vocês já estão produzindo? Fala um pouquinho para mim dos visuais. Olha, eu sempre tive esse caminho de controlar muito dos meus projetos. Trabalhando isso, tá bem melhor. Tá bem melhor. E eu acho que eu pude me desafiar nesses clipes, mas não foi um desafio que exigiu tanto de mim, porque as pessoas que fizeram parte dessa construção me deixaram tão encantada de fazer o que eu estava fazendo naquele momento, por mais trabalhoso que seja fazer um videoclipe. E demorado, né? E demorado. E é uma aposta, assim, não tão tranquila de se fazer, até porque muita coisa mudou hoje em dia. Até para receber de um videoclipe é diferente, exatamente, né? Mas a gente está caminhando por um caminho onde eu percebo muito isso em toda a equipe, que estamos juntos descobrindo
como que isso tudo pode funcionar. Experimentando, né? Experimentando, exatamente. E a gente está experimentando com tudo e juntos, com tudo que a gente pode entregar. Confiando na experiência de cada um. Porque eu tenho as minhas, ela tem as próximas, as dela, o Tomás tem as experiências dele, a Ju tem as experiências dela, e eu vou falando aqui nome e eu nunca mais vou acabar, sabia? Não, então a gente já fala para todo mundo se sentir contemplado. Por favor. Porque, assim, todas essas pessoas, eu já falei o nome de algumas aqui desde o início, que ainda estão. O de lá pra cá e o daqui pra frente, ele ainda tá sendo executado. E não desgruda. É uma lealdade consigo, primeiro, que é algo que eu percebo nas pessoas com quem eu tenho prazer de trabalhar. É um compromisso em cuidar de si, como artista, como pessoa, e devolver isso para quem está do lado. Isso, às vezes, vai demandar muito de uma empatia, de um respeito pelo que cada um está fazendo, porque é muito grande o que cada pessoa ali faz. E aí, quando eu olho para tudo isso, gente, é muito maior do que qualquer dinheiro, do que qualquer resultado que as pessoas possam esperar sobre isso, sabe? Eu tô vendo um movimento acontecer e é essa visão que eu tenho. Eu só consigo... Sim, se eu não tô o tempo inteiro com o espelho na minha mão, eu não... Não dá para saber também de tudo, né? Entende? Mas eu vejo o sorriso das pessoas que estão ali trabalhando junto e eu fico... Caramba, esse era o propósito? E eu entendo também o meu compromisso com a vida de um artista independente, não somente a partir do momento que está trabalhando junto comigo, mas no momento que escuta, que assiste, que ouve o que nós estamos falando agora. Eu entendo que reverbera de um outro jeito, porque eu já escutei cada coisa estando em lugares que eu nem fazia ideia de que a pessoa estava pensando nisso. E são coisas que, às vezes, eu nem vivi na minha vida. E aquela pessoa estava passando por uma situação X e ela falou, você falou sobre tal coisa? Eu fiz, meu Deus. Eu nem lembro o que falei, né? Entende? Olha que responsabilidade. Então, eu acho que o meu olhar ele já caminhou para um outro sentido. Então, ver tudo isso se caminhando nessa forma e se transformando nesse álbum, nesses clipes, nisso tudo, não sou só eu. E nunca vai ser só eu. É uma galera que vem junto aí, né? Me fala uma coisa, a gente falou dos clipes, eu queria falar também de visual. Você já adiantou aqui um pouco que você gosta de extravasar, inclusive no visual. Eu queria saber como é que você trata questões como figurino, como é que você quer ser vista no palco, como é que você quer que o público te veja, qual que é a importância da estética nos seus projetos? Eita, que você me deixou agora... Olha a responsabilidade, hein? Eu sei que muita coisa tá clara, porque a gente tá te vendo. Você tem uma preocupação com o figurino, com a maquiagem. Sim. Muito disso já tá aqui falando pra mim, né? Sim. Mas eu queria saber se passa por uma escolha pensada ou muito mais orgânica, natural. Como é que é isso? Então, eu espero que a Araine se orgulhe disso agora, porque ela é figurinista. E está aqui, né? Acompanhando. Está aqui acompanhando. Mas, de fato, eu sempre tive uma preocupação com o que eu fosse vestir, com o que eu fosse usar, o que eu ia colocar no meu rosto, o cabelo que eu vou usar. Mas já houve muitos momentos da minha vida em que eu não tinha como lidar com isso, porque eu achava que tudo era uma questão de grana. E a maioria das vezes... É, né? Entendeu? Muitas vezes é. Então, mas... chegou um momento na minha vida que eu conheci artistas de várias áreas e fui entendendo cada vez mais a importância dessa área, da imagem, do figurino, daquilo que eu estou usando, daquilo que eu estou vestindo, do que eu estou fazendo com o meu cabelo, para fora. Porque a partir do momento que eu chego, parece que eu estou trazendo toda a minha história, sem nem abrir a minha boca. E eu me sinto numa sorte de hoje
Poder comunicar dessa forma, né? Exato, porque não era fácil. Não foi fácil para mim naquele início. Não foi mesmo. E eu sou... Nossa, é até muito importante eu falar sobre isso, porque eu, como uma mulher nordestina, branca, cheia de tatuagens, não era, na verdade, tão vista como uma mulher nordestina, porque o primeiro lugar que as pessoas me viam, assim, era como elas viam, pensavam que uma mulher nordestina seria. Mas a gente tá no Brasil. Não tem esse estereótipo, né? Não Como tem. é uma pessoa Não tem. de determinado local, de determinada região. Eu já ouvi muitas vezes assim: nossa, mas você é do Nordeste? Você tem muito cara de menina que mora na Zona Sul. Mas se eu falar? Mas se eu vestir? Mas se eu cantar? Mas se eu compor? Mas e se você não conseguisse me ver? Você me ouviria, né? Você me ouviria? E eu entendo que exista realmente esse passo das pessoas olharem e já imaginarem que alguma coisa vai ser de jeito X. Mas tem muito da minha história que não tá na cor do meu cabelo e nem na cor do meu corpo. E se não fosse essas expressões aqui, as pessoas acham que elas não teriam nem a preocupação de me perguntar. Porque não tiveram. Quando eu vim para Rio Preto, eu passei por diversas situações constrangedoras. E sinto muito em afirmar que xenofóbicas. Mas se eu não afirmar isso, as pessoas não vão saber que isso acontece. Exatamente. E eu não me coloco nesse lugar de vítima, não. Eu tô falando de fatos. Não, da gente precisa dar nome às coisas, né? Do que elas realmente são. Exato. Do que acontece. Exato. Mas, poxa, eu queria muito que as pessoas se preocupassem em outras coisas além do que elas veem. Porque se a gente tem o olfato, o paladar, o tato, a audição, a visão. Se você pode usar pelo menos alguns desses sentidos... Por que você julga usando o primeiro, né? Que te Só o vem ali, primeiro. que te salta, né? Mas eu também entendo que existe toda uma história que vai além de mim e vai além de muitas coisas, na verdade, né? Mas eu não quero que as pessoas tenham dúvida em nenhum momento, por mais que em algum momento essa dúvida Apareça, né? apareça. Eu não quero ficar lembrando a mim mesma que eu só sou aquilo que dizem que eu sou. Então eu vou usar de todos os sentidos que eu tenho para falar alguma coisa. Então vai ter que me experimentar. Olá, e você também é idealizadora do projeto Banho de Luma. Conta pra gente do que se trata essa iniciativa, que ações você propõe por meio dela. Banho de Luma. Olha, por menor, ou não tão menor que seja, mas menor que seja o período que eu estou aqui, eu me vejo como uma pessoa muito privilegiada. Eu tive muitas oportunidades, é onde eu vejo também que até os momentos em que eu não falo muito, as pessoas olham para mim e se sentem tranquilas disso, mas eu sempre usei muito do meu sorriso para chegar. Porque é um ensinamento que eu trago do meu pai. Foi ele que me ensinou a ser assim. Ele sempre falou para mim que a primeira coisa que chega nos lugares é o meu sorriso. Mas para as pessoas que têm um coração ali disposto
a saber se eu tenho algo melhor para oferecer além da minha aparência, é no meu sorriso que elas Se ancoram, né? se ancoram. E depois no meu abraço. E eu amo isso. Eu amo isso que o meu pai me ensinou, que o Nordeste me ensinou. E eu queria que mais artistas independentes tivessem esse lugar. Eu não posso dar tudo que eu gostaria para que isso aconteça. Mas o que eu tenho até então, se de alguma forma puder dar voz para pessoas que ainda não encontraram Um espaço? um espaço, que ainda não se sentiram abraçados para falar, ouvidos, sabe? Mas aí como você proporciona isso? É um espaço que se reúne e abre para quem talvez não encontre espaço para cantar? Como é que é isso na prática? O Banho de Luma, ele é um evento e ele pode acontecer em qualquer lugar. A gente só precisa dessa galera toda unida para fazer acontecer. E não importa o lugar. Na verdade, importa. Precisa ter um mínimo de estrutura. Precisa. E precisa ter as pessoas que queiram estar ali. Na verdade, foi bem uma estratégia no início. Quando o Banho de Luma veio nascer, a gente estava em um momento em que as pessoas estavam falando muito sobre obra-prima. Era meu aniversário. Às vezes eu invento essa de fazer um show no meu aniversário, porque eu amo cantar. É o jeito de celebrar, né? É o meu jeito de expressar que eu estou muito feliz. E eu aproveitei aquele momento para fazer esse projeto. E aí eu comecei a cantar. E eu cantei, eu acho que nos 3 ou 4 primeiros, se não me falha a memória, para de alguma forma trazer essas pessoas para perto. Estarei lá cantando. É um projeto nosso. E eu queria que as pessoas lembrassem do Banho de Luma. E quando elas lembraram do Banho de Luma, chegou um momento que eu olhei para nossa equipe e falei, não quero cantar mais. Deixa não o quero espaço ser pros line mais. demais. Isso. Por mais que eu faça uma participação, às vezes, até no último, que a gente fez um sarau, onde eu me surpreendi muito. Nossa! Parecia o meu aniversário. E eu não precisava de um holofote para isso. E... Cara... É sempre que sensacional! surpreendente. Que sensacional! Eu não imaginava que tinham tantos talentos guardados. Desconhecidos do público, né? Que tinham, sim, os seus espaços. Mas são pessoas que merecem mais, sabe? E quando eles estavam ali... Nossa, aconteceram coisas que eu nem imaginava. Tinha até um rapaz que se apresentou, que é alagoano, também é retirante, mora na cidade de Votuporanga. Exato, obrigada. E ele chegou e eu não sabia. Aí já juntou a galera toda. E o mais interessante de tudo isso, que quando eu chamei o Dru e a Luz Azul, é a banda, ele vem de outro lugar, ele morou um tempo em outro estado, mas ele é de Mirassol. Só que o Dru, ele é um artista circense, ele é compositor, ele acredita na luta que ele tem que travar, não somente para se mostrar, mas para dar espaço para outras pessoas também. Ele se desafia, ele não se conforma. Ele agradece por cada pingo de água que ele coloca no copo para beber e matar a sede. E eu falei, é você. Você que tem que fazer a line desse sarau. E aí, quando eu fui ver, o Dru tinha alcançado essas pessoas que eu ainda não conhecia. Tinha alcançado. E todo mundo estava ali junto.
A importância desse trabalho colaborativo, né? Exato. E de como ele faz crescer, Exato. né, a primeira intenção dos projetos, né? Exatamente. Lari, falando em trabalho colaborativo, em crescer a extensão dos projetos, eu queria falar contigo sobre a sua participação no elenco de Odisseia, que é o espetáculo da Companhia de Teatro Hecatombe aqui de Rio Preto. Como é que foi essa sua aproximação com o teatro? Lá no início da entrevista, você comentou que a sua mãe tinha mais essa aproximação com o teatro. A sua chegou agora ou já vinha vindo se desenhando há algum tempo? Como é que foi ser chamada para esse projeto? Qual que é o seu personagem no espetáculo? O que eu acho interessante da arte na minha vida é que, de um jeito que ela já se apresentou, ela nunca mais vai embora. E eu já me contentei com isso, já está aceitado. Chegou. Chegou. Mas, como eu falei, eu nasci em uma família de artistas, mas a minha mãe sempre carregou muito esse coração de explodir nas expressões que traduzem a história dela. E aí, então, ela sempre esteve ali, fazendo o tempo inteiro arte, teatro. Estava o tempo inteiro num roteiro, nas oficinas, apresentando. E aí eu comecei a falar, e ela foi me colocando. Se eu não fui Jesus em algum momento na igreja, eu era a Maria, ou eu era a criança que cantava para falar sobre o significado daquilo. E aí ela me colocava ali naqueles lugares, mas ela me desafiava muito, porque eu era uma criança muito tímida. Muito, muito, muito. E às vezes ela me colocava de um jeito que eu não percebia tão bem. Mas teve um momento que me marcou muito, e eu acho que é por isso que eu lembro tanto dele, e eu vou falar agora. Eu tinha 12 anos, a gente estava fazendo um teatro natalino. O Natal me puxa muito pro teatro, sabia? Por conta de tudo isso. E aí ela estava num momento em que ela disse, você vai cantar tal parte. E eu ensaiei. Mas eu estava com muito medo. E eu ia desistir naquele momento. E eu estava esperando na cortina. Já havia um elenco na frente, mas eu estava esperando na cortina. Eu só senti 2 mãos. Empurra. Foi a primeira vez que eu cantei em público. Não deu nem tempo de entrar no palco, né? Foi lançada. 12 anos você tinha. 12 anos. E aí, quando ela fez isso, que eu cantei. E eu foquei naquilo. Mas quando eu saí, gente, as minhas pernas... Não sentia? Não. E elas tremiam muito, e ao mesmo tempo eu não conseguia movimentar tão bem, porque foi uma adrenalina muito forte. Me ultrapassou naquele momento. Daí, então, eu nunca mais parei. Nunca mais. Gente, veio parar aqui em Odisseia. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu personagem. Lá você encontra outros atores que também são cantores, que também são músicos. Jaqueline Cardoso, o Ícaro. Qual que é o seu personagem nesse trabalho? Meu personagem se chama Calypso. A gente faz muitas menções porque é um nome muito popular brasileiro, né? E a gente traz ela para esse lugar no futuro, onde o artista passa por momentos e situações que precisam colocar ele de frente consigo, sabe? E a Kali, ela vai representar uma personalidade de uma mulher que, por mais que ela seja muito poderosa, por mais que ela seja eterna ali, né? E ela é produtora naquele lugar, mas em algum momento ela também vai sentir dor, ela também vai sentir medo do abandono. Em algum momento ela vai chorar a ida do Ulisses de volta para o seu lugar, onde ela fica sozinha, mesmo ela sendo essa mulher muito poderosa e que muitas vezes a gente esquece que a gente é essa mulher poderosa. E é muito transcendente interpretar a Kali, porque me atravessa de um jeito que me lembra de lugares que eu já estive na minha vida, que eu estou. Sim. E que eu posso passar.
porque a vida ainda não aconteceu, né? Vamos ver daqui para frente. Mas é de fato isso. E foi, assim, muito gratificante porque me colocou em um lugar que eu precisava de um puxão de orelha da vida, sabe? De entender que as coisas não são apenas da visão que eu tenho até aqui. E por mais que eu entenda a questão do aprendizado, na prática a gente sabe que é diferente. E difícil, né? E muito difícil. Mas foi, assim, uma honra. E eu acho que a gente não chegou a comentar sobre isso, mas quando eu falo sobre os meus tios, a minha mãe serem espelhos disso, é porque todos os instrumentos que eu toco, tudo que eu sei fazer na vida, eu fui presenteada pela Companhia Hecatombe. Você tá tocando, aliás, De tem poder muita música no interpretar ela. espetáculo, né? Exato. E você vi que você toca bateria. Isso. É o meu primeiro instrumento de vida. Gente. Eu fui baterista antes de ser cantora, antes de ser compositora. Então, era o meu lugar de extravasar todas as minhas emoções. E agora eu tô voltando e eu não imaginava que eu ia voltar em Rio Preto, interpretando a Calypso. Tocando bateria, que Tocando era lá bateria. da infância. E aí o Homero me vem com essa história. O Homero, Diretor né? da peça. Diretor da peça, Homero Com esse Caneco, nome, um beijo. né? Uhum. E ele vem e fala... eu queria que você interpretasse tal cena tocando baixo. Gente, eu não sei tocar baixo. Hoje eu posso dizer que eu não sabia. Mas ele me fez aprender e eu fiquei com aquele medo. Foi um medo, assim, que... Eu fui chorando pra casa, eu queria que você soubesse, Homero Caneco, mas foi um choro de Desafio. de desafio, exato. Como que eu vou dar conta de retornar pra um personagem que fala tanto porque fala, mas falam coisas muito importantes que, assim, é gratificante eu entender o que ela tá falando. E por muito tempo eu fui reencontrando, porque eu precisava viver também. Mas ele me colocar esse desafio e dizer, vai, não faz. Vai dar certo, Exato. né? E deu, né? Estreou, tá tudo Gente, certo. Vocês vão viajar? Ele me tirou vários traumas do coração, porque agora a gente vai viajar, vai falar sobre isso para outros lugares. E a gente pôde fazer isso em Rio Preto durante 4 dias. Exato. Aqui. Foi, assim, me tomou. Eu sentia, na verdade, em boa parte do tempo, até porque foi a primeira vez que eu voltei dentro dessa turnê, né? É a primeira vez que eu tô em uma turnê. É a primeira vez que eu tô fazendo tudo que eu sei fazer. É a primeira vez que eu tô por inteiro em uma obra. Por inteiro eu falo, porque é muita coisa, gente. Eu posso cantar, tocar. é dar eu o posso... texto, isso, é tocar. Exato. E... Nossa, como que fala? Sabe que a gente, até assim, em outros momentos a gente conversar, vou falar sobre isso, eu nunca mais vou parar. Como Nunca que mais vou fala, parar. Lari? Você procurou, né? E você não quer estar por inteiro em tudo? É. Odisseia te deu. Obrigada. Lara, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo onde o pessoal encontra a sua música, seus vídeos, suas redes sociais. Pode falar qual que é o caminho mais fácil. Tá, vamos lá. Eu acho que o mais fácil é o Instagram, porque lá a gente coloca todos os links, link para todas as plataformas digitais, os shows, a agenda, o que a gente está fazendo agora, o que foi que a gente fez ontem. Tentando muito, porque, né? Tanta coisa acontecendo que às vezes eu acabo me Escapa esquecendo. alguma coisa, né? Escapa, mas a gente devolve depois, a gente recompensa. Mas se chama Lari Luma _ Lari de Larissa, Luma com o Mzinho de Maria ali no final. O pessoal às vezes confunde um pouco, mas Lari Luma. Chegou até no Google, colocou lá, vai ter muita coisa sobre YouTube isso. também tem, YouTube os vídeos também estão já lá. direciona também, exatamente, vai direcionar Banho de tudo pra Luma lá. tem perfil no Instagram, @banho de Luma, né? @banho de Luma. E vem fortes novidades por aí no Banho de Luma, que eu acho que é bem O pessoal interessante ficar ligado lá. acompanhar. Então, Não perde. Então, perfeito. Lari, muito obrigada pela participação. Obrigada eu. Assim que saírem os novos projetos, os novos trabalhos, os novos clipes, TV Câmara vai estar de olho e Por acompanhando. favor, eu tô transbordando, é de verdade. Eu quero agradecer esse convite, porque
Foi muito bom falar sobre tudo isso. Que Foi muito bacana. especial. Eu que agradeço a presença mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Vivi. Pessoal, esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E você sabe que agora também pode nos ouvir como podcast, acessando a plataforma YouTube Music. Bom, esta edição a gente termina um pouquinho diferente. Tudo isso que a Lari falou aqui da carreira dela, do canto dela, da arte dela, a gente vai conferir um trechinho, uma pequena amostra, agora no fim do programa, num trechinho de um dos clipes que ela está preparando. E se você quiser ver todo o trabalho e os próximos clipes, é só acompanhar as redes sociais dela. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Não me ensinaram a sonhar, encarei todo esse tempo que o meu joelho tinha que sangrar. Vai virar dona de casa, arrumar um bom marido e outras coisas que só te fazem chorar. Mas vou te falar a verdade, a vida não acaba aqui nessa canção, não. Oh mulher, você é linda, fica ainda mais bonita quando segue o coração. De lá pra cá, daqui pra frente.